Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os ares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os ares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. No capítulo 28, o livro de Atos. Capítulo 28, o livro de Atos. Versos 1 ao final, 31. Atos capítulo 28, versos 1 a 31. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui
está para bendizer o teu nome. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Santidade essa que é tão grave. E se não fosse por Jesus Cristo e a justificação pela fé, nenhum de nós suportaria. Um Deus tão puro e que nos purificou em Cristo. Obrigado. Ó Deus, agora, no momento do culto, em que a sua palavra é aberta, e por sua misericórdia se revela a nós através da palavra, que hoje seja mais um dia em que a igreja seja edificada na verdade. Abençoa a mim, minha mente, minha saúde, para pregar, e também abra os corações e ouvidos dos teus servos que estão aqui hoje. Fortalece-nos em tudo, no nome de Jesus. Amém. Hoje concluímos a série de pregações panorâmicas neste precioso livro, o livro de Atos, com a sensação de maravilhamento e louvor eterno. Se você chegou no final, volte no canal do YouTube e assista todos. São 33 pregações neste livro. Você será fortalecido e abençoado. Neste capítulo, lemos o relato de que Paulo chega a Roma, tal como Deus havia profetizado e declarado. Ali proclama a salvação no nome de Jesus Cristo, o Evangelho. E tempos atrás, por volta de 57, ele já havia escrito uma carta a esta igreja que agora visita, lá de Corinto. E nesta carta ele escreveu: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação esta que é somente pela fé. Primeiro ele prega aos judeus, tal como ele fez desde a primeira viagem missionária, até depois os gentios. É um texto longo, com muita carne para nós podermos comer. Mas para vocês não saírem daqui com indigestão de tanta coisa, nós trabalharemos apenas os versículos 23 a 31. Os demais eu passarei panoramicamente. O propósito da mensagem desta manhã é persuadi-lo à fé em Jesus, que você o receba de todo o coração. Porque só assim haverá salvação em sua vida. E aqueles que estão desencorajados, crentes, mas que estão desencorajados, que sejam reanimados na esperança que este livro traz no seu final. Eu pensei, estava orando, como poderia um livro terminar de maneira tão bela, tão gloriosa. E assim que ele termina, queira Deus que eu consiga comunicar a vocês. Nos versículos 1 a 10, nós sabemos que a embarcação, Paulo ele sai de Cesareia, e nesse ínterim a embarcação naufraga no mar Mediterrâneo. A embarcação naufraga próximo ao arquipélago de Malta. Viu, William Slane? O vendedor da casa do William da Slane, lá em Piracicaba, foi morar em Malta. É o nome moderno dessa cidade, desta ilha. Os nativos da ilha recebem os tripulantes com cortesia, benignidade. Nesse ínterim, estava muito frio, tempo chuvoso, Paulo é picado por uma serpente venenosa, mas não tem efeitos colaterais. Lembrando que Paulo era um prisioneiro. Ele estava ali com suas algemas. Mas, nas entrelinhas, se nós formos ver o texto de maneira literária, Lucas indica que ao não morrer, não inchar e não ter efeitos colaterais,
Paulo é inocente. Paulo é inocente das acusações. Eles permanecem na ilha 3 meses, onde o Espírito Santo, com poder, usa Paulo para realizar curas. Eu fico pensando em Lucas, que é o médico, né? Lucas, o médico amado, ali na ilha, e Paulo, que era o apóstolo, curando. E ele registra que Paulo realizou muitas curas, entre eles para os principais da cidade. E este dom miraculoso abriu portas para a pregação do evangelho em Malta, e hoje há uma igreja cristã lá. Isso está nos versículos 1 a 10. Na sequência, nos versículos 11 e 26, Paulo sai da ilha de Malta e segue em direção a Roma. Ele passa por algumas cidades. Ele chega ao sul da Itália, em um porto da cidade de Nápoles. Nápoles é a cidade atual. Até que tem um time de futebol lá. Nápoles. Chegou em Nápoles e, chegando em Nápoles, na cidade de Puertoli, embarcou e foi a pé até Roma, subindo sempre em direção ao norte. Uma viagem que levaria mais ou menos 5 dias. E chegando lá, esse versículo eu quero ler com vocês, capítulo 28, verso 15. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Como eu disse, Paulo já havia escrito a carta aos Romanos em 57. Nós estamos aqui, queridos irmãos, no final de 59 para 60. Paulo ficará preso de 60 a 62. Ele já havia antecipado, já tinha escrito uma carta e havia igrejas em Roma. A presença dos irmãos ali poderia ser muito bem aquelas que está registrado em Romanos 16. Saúdo a Priscila, Áquila, Epíneto, que é das primícias da Ásia. Vocês se lembram bem dessas figuras. Chegando ali, provavelmente, Priscila e Áquila, seus amigos de ministério, que o protegeram e o abençoaram em Corinto, em Éfeso, abraçam Paulo. Ele está preso. Mas com esta receptividade efusiva, o coração do apóstolo é reanimado. Reanimado pelo abraço dos irmãos da igreja. Da igreja que é perseguida, da igreja que é impedida de caminhar. Desta família que abriu mão do seu conforto para seguir no ministério cristão. E que bênção encontrar irmãos, sermos consolados por eles nos momentos de adversidade. Paulo chega ali e o seu coração sentiu-se mais animado. Ou seja, Paulo, apesar de cheio do Espírito, de tantos milagres, e ainda assim sentia-se um pouco desanimado. Um pouquinho só. Não muito, não como nós ficamos. Mas, ao encontrar-se com a igreja, ser recebido por irmãos de fé, foi reanimado. Nós estamos falando aqui, queridos, da primeira prisão em Roma, tudo bem? Paulo provavelmente foi preso 2 vezes. Esta é a primeira prisão em Roma, de onde ele escreve as cartas Filipenses, Colossenses, Filemon, por exemplo. Cartas abençoadoras a nós, chamadas cartas e Efésios, cartas da prisão. Nesse ínterim, versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Então Paulo, como nós já aprendemos em outras passagens, os presos pagavam as custas da sua prisão. E então
ele recebia donativos. Inclusive, nós vemos na carta aos Filipenses que enviaram donativos para ele. E a abundância, ele diz, eu tenho tudo, já estou suprido, e eu sei viver tanto na abundância quanto na escassez. Então a igreja de Filipos já tinha encomendado ofertas, as igrejas, os amigos, então, sustentavam Paulo ali, que pôde provavelmente pagar aluguel, e nesse tempo em que pagou aluguel, segundo Efésios, ou segundo Filipenses, ele anunciou Cristo para toda a guarda pretoriana. Diz, segundo os historiadores, que os soldados trocavam os turnos, era um soldado que ficava junto com Paulo na sua casa, e depois ele era enviado para outras regiões. Então, se alguns deles se converteram e tinham que ir para outras cidades, quantos missionários do poder romano Paulo não enviou? É nesse ínter, então, nós estamos falando aqui de 60 a 62. Final de 59 para 62. Que Paulo está ali na sua primeira prisão em Roma. Os versículos 28, dos versículos 17 a 22, Paulo está domiciliado e a primeira ação dele é falar aos principais líderes da sinagoga. Havia em Roma também judeus e sinagogas importantes, segundo os pesquisadores, entre 10 sinagogas mais influentes. Provavelmente ele tenha chamado estes líderes judaicos. E a posição de Paulo ao chegar em Roma e buscar os líderes judaicos foi uma tentativa de reconciliação, ou melhor, de conciliação. Paulo tinha chegado ali, mas pela providência de Deus, os seus acusadores não estavam. E é uma das teses pelas quais se diz que Paulo poderia ter sido solto e decapitado depois, no ano de 64, com Nero. Paulo está domiciliado, ele então tenta a conciliação, dizendo aos líderes que não tem nada que acusar a sua nação, reitera a sua inocência e o motivo da prisão. E eu quero que vocês leiam pelo menos esta parte, o versículo 20. Foi por isso que vos chamei, para vos falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Vimos já em outras mensagens, no capítulo 24 e 26, que quando Paulo fala da esperança de Israel, ele está se referindo ao Messias, ao descendente de Davi, que viria para reinar eternamente. O descendente de Davi que colocaria o reino de paz, o Shalom, justiça, prosperidade e paz, enfim. O Messias, portanto, é o centro da mensagem de Paulo e o que distingue Jesus dos outros descendentes? A ressurreição dentre os mortos. Nós leremos na pregação de Pedro, irmãos, tomem ciência que Davi, nosso rei, foi morto e permanece no túmulo até hoje. Mas Jesus, varão acreditado por Deus, ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo e é sobre este Messias e é sobre essa esperança de ressurreição prometida desde o Antigo Testamento que eu vos anuncio, e é por esta causa que eu estou preso. Eu anuncio a esperança de Israel. Neste ponto, os judeus responderam nada a saber, mas queriam ouvir mais a respeito do cristianismo e da fé numa reunião posterior. Veja o versículo 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Seita aqui não tinha a conotação negativa que tem hoje. Seita era uma expressão para as religiões emergentes.
cristianismo era uma religião emergente e por isso era chamado de seita, principalmente porque ele nasce, como vimos em outras pregações, nasce dentro do judaísmo mesmo. Tanto é que muitos confundiam judaísmo com cristianismo como mais uma vertente. Eles, nesse ínterim, dizem: olha, nós não temos nada contra você, não temos nenhuma acusação, mas sabemos que em todo lugar tem sido pregado a fé nesse Crestos, nesse Jesus Cristo, e em muitos lugares essa religião é impugnada, ou seja, ela é cancelada. Então o cancelamento não é uma coisa nova. Então se você é um cristão, está sendo cancelado, não se preocupe, porque é isso mesmo. Desde que a fé nasce, ela nasce para ser cancelada pelos reinos deste mundo, mas não vai prosperar. Então o meu foco agora é o versículo 23 a 29, aliás, a 31, nossa pregação desta manhã. Perdoe-me esta longa introdução, mas é importante que os irmãos entendam. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo... dizendo Paulo estas palavras. Abre aspas. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviam tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Posso ouvir um glória aí? Glória a Deus. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Esta é a primeira parte. Marcada a data para a segunda reunião, Lucas relata o segundo encontro dos judeus de Roma na residência de Paulo, o prisioneiro. E Paulo anuncia, então, o evangelho a partir do Antigo Testamento. Paulo prega, então, o reino de Deus. O reino de Deus que viria pelo descendente de Davi, como eu já disse, mas infinitamente superior a ele. Jesus é o nome humano e Cristo, Messias, é o nome divino de Jesus. Queridos, Paulo lhes diz que Jesus é rei sobre a terra e céu, e o governo pertence somente a ele. No público de Paulo, e aqui, irmãos, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2, como esta mensagem reverbera por todo o livro e você deve ter guardado em seu coração. O Senhor é rei, e a esperança que temos de paz, justiça e prosperidade, salvação, está em seu nome. Os apóstolos e a igreja pregaram. Atos 2, 29 a 36. Quero ler com vocês. Irmãos, seja permitindo-vos dizer claramente, veja só a esperança messiânica que Paulo prega, é a mesma que Pedro pregou. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado a um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso sobre que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, Kyrios, Kyrios, falando de Deus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Kyrios, o governante de todas as coisas. Ele é o Salvador. Essa é a esperança de Israel, rejeitada, que tornou-se a nossa esperança. E vocês leram nos versículos 24 a 25 que houve no público de Paulo aqueles que foram quebrantados ao arrependimento dos pecados. Alguns foram persuadidos. Outros, no entanto, rejeitaram a interpretação cristã do Antigo Testamento. O que Paulo está fazendo é interpretar o Antigo Testamento à luz da fé cristã. E eles rejeitam esta interpretação. Vocês se lembram que no dia em que Pedro pregou esta mensagem, povos de muitas nações o ouviram e com os corações cortados confessaram a Jesus como Salvador. Abra sua Bíblia mais uma vez neste capítulo 2, versos 37 e 38. Atos 2, 37 a 38. A mesma mensagem do reino, de arrependimento dos pecados, de vida eterna em Cristo. A resposta. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a resposta que o eleito de Deus dá. Quando diz compungiu-se-lhes o coração, significa que pela mensagem da graça de Cristo, do perdão de todos os seus pecados pela obra de Cristo, de que com a sua ressurreição, ele disse amém à obra da cruz. O coração deles foi cortado com uma faca. Sabe uma faca, um cutelo? O coração deles foi cortado. E tendo o coração cortado, disseram: o que faremos? E a mensagem deste livro de Atos: arrependei-vos, arrependa-te do teu pecado, volta onde você caiu e crê de que só Jesus salva. Arrepende-te do teu pecado e crê, só Jesus pode te salvar. Aos poucos, diante desta mensagem, como lemos, alguns convidados contrariados iam embora. E então Paulo declara que a rejeição deles, versículos 26 a 27 deste capítulo, é a prova da condenação que Isaías já tinha previsto. Então nós vemos aqui o perfeito profético. O que é isto? Que uma profecia é dada no Antigo Testamento, mas que ela tem múltiplos cumprimentos. E o endurecimento de Israel para Cristo é profético. Serviu para Isaías 750 a.C., pelo endurecimento, pelo não arrependimento, e serviu e serve para você hoje. A mensagem de Isaías foi: se vocês voltarem a Deus, se vocês abandonarem os seus pecados,
e confessarem, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como escarlata. Se vocês se arrependerem, vocês comerão o melhor da terra. Durante tantos anos, essa mensagem foi rejeitada pelos judeus. E agora, na nova aliança, através do apóstolo, permanecem endurecidos. Permanecem endurecidos e rejeitam. Mas eles não podem sair dali ignorantes. A rejeição revela o decreto de Deus. E eu quero aplicar esta primeira parte da mensagem da seguinte maneira. Uns atendem com fé e outros rejeitam. Essa é uma tônica do livro de Atos. Quem acompanhou, ou como a irmã Sara, né? A irmã Sara, esposa do João, que não pôde vir esses dias, fala, pastor, eu maratonei o YouTube nas pregações de Atos. Se você ouviu, você deve lembrar-se que esta é uma tendência na história da igreja. Uns creem, outros rejeitam. E você nesta manhã? Qual é a sua posição diante do Jesus Cristo ressuscitado? Que venceu a morte e através da sua ressurreição disse amém. E na cruz disse tetelestai, está consumado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só há este evangelho, só há esta salvação. O que você dirá hoje? Permanecerá em seus pecados? Resistirá a esta grande graça de um Deus que morreu na cruz sem pecado para substituí-lo? E que você não precisa fazer nada. O Pai, por seu grande amor, fez tudo. E cabe a você professá-lo como seu Kyrios. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Qual a sua resposta hoje? Lembre-se que Jesus também usou esta passagem de Isaías na parábola do semeador. A parábola do semeador mostra um semeador que semeia uma semente que simboliza a palavra de Deus em vários solos. Você sabe que antes que eu pregue a palavra para vocês, eu já sei de antemão quais são as respostas. Talvez você venha até aqui com o coração endurecido, incrédulo, cheio de dúvidas e acha que isso é novo. Fala, não, só eu que rejeito, só eu que penso assim. Ou outros que recebem a palavra com muita alegria. Não, pastor, olha, faço votos aqui, eu vou continuar na fé. Antes que vocês respondam, nós já sabemos, pela palavra, os tipos de resposta. A mensagem de perdão pela fé na obra. Eu quero primeiro destacar a vocês, diante deste quadro de rejeição e aceitação, a seguinte doutrina. O reino de Deus não está acessível a todos, mas somente àqueles a quem Deus revelar por meio de Jesus. Isso é grave demais. O reino de Deus não está acessível a todos, mas somente àqueles a quem Deus quiser revelar por meio do Filho. Talvez você esteja endurecido, incrédulo, e pense que isso vem de você somente. Isso vem de você somente. Mas é Deus quem precisa abrir os teus olhos. E tanto é que é preciso de uma revelação especial para crer, e esses judeus não creram que Jesus falava por enigmas. Muitos não ouviam, muitos não atendiam, muitos nem entendiam. Alguns ouvem tipos de resposta. Alguns ouvem, não entendem com o coração, e o pouco que entendem
é retirado pelo maligno. Outros, agora o grupo daqueles que tem um convencimento. Eles não são convertidos, eles são convencidos temporariamente. Atendem com alegria, mas quando são ameaçados, perseguidos, quando o custo de seguir a Jesus é muito alto, se escandaliza e vai embora. Irmãos, eu tenho algum tempo de fé e completei acho que 10 anos como ministro ordenado, mais 6, 7 de pregador. Quantas pessoas já deixaram a fé porque foram perseguidos, porque sentiu que era muito custoso servir a Cristo. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, não era para eles. E não era mesmo, porque o reino não é de todos. Importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. E você não pode salvar-se. Você tem que clamar ao dono da salvação, Deus Pai Todo-Poderoso. Clame, peça misericórdia, graça, Senhor, eu não tenho condições. A salvação vem de Deus. Outros têm amor ao mundo, o prazer, o conforto da riqueza. Nunca vi presbiteriano pobre, começa a prosperar. As alegrias de determinado bem, a TV 95 polegadas, se existe. Home theater, né, que fala. Não sei nem se existe mais. A família, tá tudo bem, apaziguado. Começa a adorar esses ídolos. O conforto da riqueza sufoca a palavra e a fé morre. São respostas comuns e você não está isento de ser um desses. Qual fé é a salvadora? A única que não é por convencimento. Aqueles que recebem a palavra e que ela fecunda no coração e dá frutos para a vida eterna. A gente chama isso de fé salvadora. Tem a fé comum, que é que todo mundo diz, creio em Deus. Até os crentes dizem que creio em Deus. Mas há a fé salvadora, e esta é dada somente àqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. É um mistério revelado em Cristo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Ele usou a sua misericórdia enviando Jesus Cristo, seu Filho. Esta mensagem foi rejeitada pelos judeus. Mas ele diz, olha aqui no versículo 28, tomai, pois, conhecimento que esta salvação de Deus, essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Deus enviou Paulo aos gentios e nós temos ouvido esta palavra. Ouvirão significa atenderão com fé. Queridos, Jesus Cristo cumpriu toda a exigência de Deus. Ele sofreu pelos pecados na cruz, levou o castigo pela culpa, ressuscitou pelos pecados. Está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. O mundo que jazia em trevas viu grande luz. E os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Converta-se dos seus pecados. Olhe para a fé em Jesus, com fé para Jesus o ressuscitado. E todo aquele que olhar para ele será salvo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos aqueles que olhavam para ele recebiam cura.
todos que olham para Cristo têm a vida eterna. E a conclusão. Por 2 anos, versículo 30, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, coragem, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Kyrios, Senhor Jesus Cristo. 2 anos de pregação incessante no coração do império. Havia 1,5 milhão de habitantes em Roma e mais de 60% era escravo. Pra você ter uma ideia. Paulo anunciou o reino de Deus, afirmando que Jesus é o Salvador. E você percebe que o livro terminou sem terminar a história? Ele terminou sem terminar a história de quem? De Paulo. Mas ele terminou a história que ele se propôs a contar. A história de que o evangelho seria pregado em Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Isso nos mostra que o tema de Lucas não é exaltar Paulo. Ele nem conta o que aconteceu com Paulo depois. O tema do livro de Atos é mostrar que o evangelho chegou a todo mundo conhecido no poder do Espírito Santo. A pregação em Roma faz com que a palavra chegue aos confins da terra. E eu quero aplicar agora essa última aplicação do livro, faço com até pouco de emoção, quer dizer, muita emoção. O livro começa com o reino de Jesus. Nós lemos durante a ordem do culto, no capítulo 1, de que Jesus falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois de ressuscitado, naquele ínterim entre a ressurreição e os 40 dias da sua ascensão. O livro começa com o reino de Jesus. E qual a pergunta que os discípulos fazem diante desta pregação do reino? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai separou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Irmãos, o livro termina de forma gloriosa, declarando no centro do poder imperial que Jesus é o rei de direito. O reino está em andamento e o Senhor, em breve tempo, será tudo em todos. O reino está caminhando para a consumação e a sua plenitude no Filho de Deus. Aprendemos que o cristianismo, principalmente pelos últimos relatos, aprendemos que o cristianismo não representava uma ameaça ao Império Romano. Festo, Félix não encontraram nada. No entanto, fica claro que todos os reis no poder são usurpadores. Exercem o poder e extrapolam no seu poder, num poder que não é deles. O verdadeiro reino será estabelecido quando tiver justiça, equidade e retidão. E a partir daqui eu faço essa aplicação com base nos estudos ali de vídeos, Reverendo Saião e Russell Shedd, pastores batistas. Não tenho interesse de ser original. Nós temos que ter interesse em falar a verdade da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: este anseio pelo reino surge desde o Antigo Testamento.
A esperança nasce no coração da profecia hebraica. O verdadeiro rei justo, filho de Deus, haverá de reinar. As palavras em Atos 28 mostram a tensão aparente entre o poder de César e o reino eterno de Deus. Posso estar errado, não deu tempo de pensar tanto sobre isso, mas creio que é. Em certo sentido, isso aqui fui eu que estou falando, o primeiro mártir cristão de Roma, qual foi? Jesus. A figura história de Pôncio Pilatos, registrado na arqueologia, uma figura histórica. Pôncio Pilatos, o preposto romano em Jerusalém, para satisfazer interesses políticos, entregou Jesus. Durante um tempo, Roma foi conivente com a seita dos cristãos e até protegeu. Mas depois, com a ascensão de Nero, 2 anos depois que Paulo sai de Roma e retorna, era Nero que estava no poder. Um homem atroz, violento, que implementou as primeiras perseguições sistemáticas aos cristãos. Condenou cristãos à morte, a arenas, mulheres a gladiadores. Colocaram cristãos diante de leões, demonstrando a sua crueldade. Este é o governo humano contra a fé. Por outro lado, temos a maravilhosa promessa da vitória do reino de Deus. Ele pregava ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Cristo ultrapassará todos os outros, porque ele é o verdadeiro rei, ainda que não reine plenamente neste momento. E encerrando mesmo, viu? O livro de Atos encerra com a mensagem que o Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo, reinará para sempre. Esse reino começa em nossas vidas, transformando escravos, mulheres solitárias, órfãos e viúvas em filhos de Deus. Com cidadania plena diante do céu. Com o poder, o Espírito, então, transforma até que por meio de Jesus, em sua vinda, ele seja reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cabe a cada um de nós uma palavra final. Cabe a cada um de nós, depois de conhecermos essas palavras, continuar a missão. E quem sabe dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Com poder, o Espírito anuncia que Jesus vive e voltará. Ele voltará do mesmo modo que o viste subir. Varões galileus, porque vocês estão olhando para cima. Olhe para frente. Testemunhe deste reino de graça, poder e verdade. Ele é o Alfa e nós estamos caminhando para o Ômega da história, a última letra do alfabeto. Ele é o princípio e o fim. E a história de Atos nos aponta para a história escatológica. Nós estamos caminhando para o reino bendito. E a igreja proclama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.
pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Por amor do seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que